Hora de conversar com Juliana Rosa, hoje ao vivo aqui no estúdio. A gente vai falar sobre a repercussão das decisões dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos. Como esperado, o BC aumentou a Selic para 10,75% e os Estados Unidos diminuíram as suas taxas de juros. A Reserva Federal estabeleceu em 4,75% a Selic deles. E aí, Ju, o que isso representa, o que isso significa? Bom dia para você, bem-vinda. Obrigada. Você fala que é a super quarta, eu fico super animada. Eu vim Quarta. pessoalmente, né? Não consegui Acordou ficar em casa, cedo, né? nem dormiu, né? Tanta excitação, né? Eu tava brincando, cada um tem a quarta que merece, né? Mas realmente era uma quarta muito importante, né? Porque, bom dia, aquela que já chega... Não, você acertou na mosca, né, Ju? Então, mas todo mundo, né? Todo mundo tava esperando, né? Que tivesse esse movimento, né? Nessa super quarta. Bom dia para você, ouvinte. Eu fico animada, assim, porque eu acho que, obviamente, rola uma frustração o fato de ter subido aqui e caído lá, mas o fato de ter caído lá de forma mais agressiva, digamos assim, 0,5 ponto percentual já de tacada, o dólar já cedeu ontem. E chegou a 5,43 ali no momento mais baixo. Se fala que pode chegar a 5,10 no ano que vem. Então, o que pode acontecer é que o dólar mais baixo pode fazer com que esse início de alta de juros aqui no Brasil seja pequeno, assim, já acabe logo. Então, eu acho que, assim, para a gente tentar, pelo menos, olhar um pouco a situação um pouco por esse parâmetro, embora o presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell, assim que saiu a decisão de 0,5 ponto, todo mundo começou a falar, bom, agora é de 0,5, né? Vai rapidinho chegar a 3%, juro nos Estados Unidos. Normal. O normal e tal. E isso faz muita diferença, né? Porque os Estados Unidos, a maior economia do mundo, tiveram esse juro de 5,5% desde a pandemia. Então, eles realmente estavam atrapalhando todo mundo, porque é difícil competir com a maior economia do mundo. O dinheiro do mundo todo estava lá, e por mais que seja, obviamente, né, aqui se paga muito mais juros, 5,5% dos caras, né, os milionários do mundo inteiro, bom, vou deixar meu dinheirinho aqui parado, o dólar estava valorizado. Triplo A, garantia de pagamento. Exatamente, 5,5%, tá bom, né, não é 10% do Brasil, mas lá é mais confuso, né, assim, né, tem instabilidade, troca de governo, muda plano, não sei o quê, então vou deixar aqui nos Estados Unidos. Então, conforme eles forem baixando, a gente pode ser beneficiado, obviamente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa boa. O presidente do Banco Central americano falou, não, isso não significa que vamos continuar cortando de 0,5, vamos avaliar. Mas, enfim, ficou muito claro que eles estão muito preocupados com o mercado de trabalho, porque os dados do mercado de trabalho vieram mais fracos, os últimos. Tanto que rolou aquele estresse, né, recentemente, podia ter recessão. O risco de recessão, ele parece muito pequeno, mas ele existe. E o presidente do Banco Central americano, ele tem demonstrado que está muito preocupado com o mercado de trabalho. Então, ontem ele até falou uma frase assim, olha, é possível continuar baixando a inflação sem esfriar muito o mercado de trabalho. Então, ele deixou isso claro. Então, achei isso bom para a gente. Agora, claro que se a gente não tivesse com a inflação com risco de estourar 4,5%, que essa é a discussão, talvez a gente nem precisasse aumentar juros, porque vamos combinar que 10,5% de juros já é uma trauletada, né? Então, tinha muita gente que até, enfim, tem uma discussão técnica. Vem cá, precisava de 10,5% já, agora com a perspectiva do dólar cair, será que não, né, aos poucos a inflação vá caminhando? Porque é isso, a gente tem uma meta de 3%, mas existe um equilíbrio, você não vai levar para 3% a qualquer custo, promovendo um baque na economia, né? Essa não é a discussão. Eu acho que, na verdade, a discussão principal, a gente tem falado, o Banco Central colocou aqui no documento que está vendo que a economia está crescendo acima do seu potencial, acima do que pode sustentar, e ele quer esfriar um pouco a economia, com isso encarece o crédito, dificulta o consumo e puxa a inflação para baixo. Pergunta rapidinha que a gente está sem tempo. Não seria o caso de adiar em um dia a tomada de decisão aqui no Brasil para estudar o contexto americano depois da queda de 0,5 ponto? Isso muda tudo, né? Exatamente. E esse é meu ponto, Megali. Eu acho que, para concluir, por que subiu o juro, honestamente? Você tem, obviamente, essas pressões todas da economia, de mercado de trabalho, mas você tem uma desconfiança com as contas públicas. Você acha que o governo vai continuar gastando a rodo e colocando muita lenha no crescimento econômico, acima do seu potencial. Por mais que o governo esteja falando, não, eu estou segurando agora, porque eu vou entregar o equilíbrio fiscal e tal, você tem uma desconfiança, tem coisa indo por fora, né? Então, você tem essa percepção que não dá para confiar
no governo, porque ele vai aquecer demais a economia. Eu acho que se não tivesse esse risco fiscal, talvez não precisasse subir juros. Tá bom. Juliana Rosa, com os números da economia. Venha mais, viu, Ju? Combinado. É Então, bom pra que você. quando eu vou estourando o tempo, pessoal, os bastidores aqui, aí eles vão fazendo um olho Eles vão grande, se- assim, pra mim. Entendeu? Então, tchau, tô indo. Beijo, Ju.